Brilhando na escuridão. Esse é o nosso tema desse momento aqui agora, tá? Brilhando na escuridão. Pois bem, gente, quero passar para vocês um pequeno cenário sobre o que acontece. Essa aula realmente ela começa hoje, mas ela termina amanhã de manhã, tá? Porque ela tem muito míssil aí para nós. Quem tem míssil, levanta a mão aí. Meu Deus do céu! Pronto, comi, agora posso virar à noite. Panorama. Qual que é o panorama de Israel? Primeiro, a gente vê um fato acontecendo que é muito importante, tá? Herodes tinha acabado de matar Tiago, e nós sabemos que Tiago era alguém proeminente no meio dos discípulos e que tinha assim um futuro maravilhoso pela frente, mas aprove ao Senhor levar Tiago, e ele foi morto pelo próprio Herodes. E nesse momento, quando Herodes viu que ficou bonito para ele, né, ter matado Tiago, ele manda encarcerar Pedro. Pois bem, o Pedro aqui, a gente vai entrar nas dimensões desse Pedro. Mas esse é o cenário que eu quero que você entenda, um cenário meio que de terror nesse momento que estava acontecendo. Jesus já tinha assunto aos céus, a igreja estava assim, começando a incendiar com as pessoas, aquela coisa toda, mas acontecia uma perseguição na igreja muito forte, nessa igreja que estava começando, né, que estava com as pessoas cheias de fé, com as pessoas com muito conhecimento de Deus e levando esse conhecimento para as fronteiras além de Israel, mas acontecia uma perseguição nessa igreja. E eu posso até fazer um parênteses aqui para vocês, que essa perseguição é até muito boa, sabe? Aqui em Minas a gente fala carro apertado que canta. A gente tem esse ditado aqui, né? Carro apertado que canta. Está folgado demais, está largado demais, deixa para amanhã eu faço, amanhã está muito bom, né? Do jeito que está bom. Se a gente fizer uma coisa para Deus mais ou menos, vai estar bom também. Deus olha o coração, que Deus olha tudo. Eu creio que Deus olha tudo. Entende? Todas as intenções, todo o seu esforço, toda a sua dedicação. Mas, enfim, dentro de Israel, naquele momento, Israel estava, olha, tempo de Jesus. Fala comigo, tempo de Jesus. Tempo de Jesus. Israel, que vocês vão conhecer comigo. Israel estava sob o domínio do Império Romano. Isso é muito importante para você entender, dentro das 4 dimensões, algumas coisas que acontecem dentro de Israel no período de Jesus. Eles estavam sob a égide do Império Romano. Eles estavam sendo dominados por esse sistema, eles estavam sendo submetidos por um sistema político e social, não só político, mas também social. Isso até explica também, mais tarde a gente vai falar sobre isso até explica sobre a questão do julgamento de Jesus, que foi totalmente ilegal para os padrões do judaísmo daquela época. O julgamento de Jesus foi totalmente legal. Ele não teve um julgamento conforme as leis de Levítico e as leis do país de Israel, naquele momento, determinavam que uma pessoa tinha que ter. Não sei se vocês sabem, mas quando uma pessoa ela era, daquela época, condenada, antes da condenação dessa pessoa, essa pessoa que sofria aquela acusação, ela tinha que ficar em praça pública por 3 dias, preso, mas em praça pública por 3 dias, e durante esses 3 dias existia como se fosse, não é bem um advogado, mas uma pessoa da lei que estaria ali com uma placa, falando, essa pessoa é fulano de tal, está sendo acusado desse crime. Se alguém o conhece e pode falar a favor dele, que se manifeste. Então, era usado 3 dias para poder, antes do julgamento da pessoa, para ver se aparecia testemunhas. E Jesus não teve isso. Se Jesus tivesse ficado em praça pública com alguém falando assim sobre ele, ia vir multidões. Falando, não, eu conheço, não, ele fez bem para minha família e tudo mais. Mas, por outro lado, também, só para mostrar para vocês a corrupção da época que estava acontecendo, esse Império Romano trouxe muita corrupção para dentro de Israel, em todos os níveis. Eu não sei se vocês nunca se perguntaram por que João Batista estava vivendo no deserto. Por que João Batista estava vivendo no deserto? Por causa do sistema religioso altamente corrupto que estava. João Batista era filho de quem? De Zacarias.
Zacarias era o quê? Um dos sacerdotes topíssimos ali do turno de Abias ainda, dentro da nação de Israel, né? Ó, tu tá olhando para mim. Dentro do turno de Abias era Zacarias, alguém muito importante, ele era um sacerdote. Então, também João Batista seria sacerdote. Tinha que estar lá no templo, mas não, João Batista está batizando aonde? Lá no deserto, lá no Rio Jordão, próximo ali da cidade de Jericó, era onde ele estava. Tamanha a corrupção que estava acontecendo dentro do sistema religioso e político de Israel, que estava sendo dominado pelo sistema religioso, político e social de Roma. Então, isso é muito importante a gente ver. E aí, Israel também, por sua vez, estava sofrendo, com vários motivos. Estava sofrendo porque não tinha domínio, eles estavam como escravos dentro da sua própria casa, escravos dentro da sua própria terra, então eles não tinham domínio sobre praticamente nada. O povo judeu não tinha domínio sobre praticamente nada, estavam sendo oprimidos dentro da sua própria casa, dentro da sua própria terra. É uma coisa difícil para a gente entender, porque como a gente, brasileiro, nós nunca tivemos nenhuma nação vindo nos oprimir, né? É muito difícil para a gente entender isso. Nós nunca tivemos que sair do Brasil como nação e ir para o mundo afora para ver que mundo, que nação vai nos aceitar. A gente nunca passou por isso. Nós não sabemos o que é isso, né? Eles não, a nação inteira teve que ir embora do seu país no ano 70 depois de Cristo e nunca mais voltar, e voltar só agora em 1948. Gente, é 2000 anos de uma nação inteira fora do seu próprio país. Sair da sua própria casa. Mas nesse momento eles estavam sendo oprimidos na sua própria terra, oprimidos na sua própria casa. Então Roma, nesse momento, está representando ali um poder político muito forte, tão forte que era capaz de corromper toda a nata da sociedade daquela época. A nata dos sacerdotes e a nata política também de Israel. Até por isso, o julgamento de Jesus foi um julgamento totalmente imoral e ilegal. Foi o julgamento dele. Não podemos negar que assim foi também por permissão de Deus. Não é? A gente não pode negar. Assim foi por permissão de Deus. E assim foi porque Jesus também se entregou. Então a gente sempre fala, né? Ninguém matou Jesus. Enquanto Jesus não quis ser pego, não quis, né, não permitiu ser pego, ele nunca foi. Ele nunca foi, certo? Então o poder político, o domínio, a opressão, tudo isso Roma significava ali. O invasor, o povo de Israel olhava para Roma e olhava como invasor. E isso é uma das coisas muito importantes para vocês entenderem, porque o grego, ele não é assim lá essas coisas, a língua grega. Quando eu falo, às vezes, isso em outros lugares, o pessoal fica meio assim. Mas, gente, a língua grega não era lá essas coisas, porque a língua grega era a língua dos romanos, era a língua do invasor, era a língua do pessoal, do opressor. Entende? E a língua grega, ela era alinhada com o pensamento desse opressor. Roma é o quê? Politeísta. A língua grega vai ser alinhada totalmente com aquele pensamento. Já a língua hebraica, não. A língua hebraica é uma língua de Israel, é uma língua bíblica, desde sempre, alinhada ao pensamento do Deus único. Então, aí você consegue entender como que o grego também não é. Ele foi utilizado como uma forma de se comunicar alguns textos bíblicos, mas não todos os textos bíblicos, até por falar nisso também, porque viam a nação romana como um invasor. Aquele que está tirando o seu direito, aquele que está tomando os seus impostos, aquele que está corrompendo a sua classe religiosa, sacerdotal, que era o centro da nação de Israel. Pois bem, só que vem esse Herodes. E o Herodes, não sei se vocês sabem também, mas o Herodes, ele foi imposto rei sobre Israel. Né? Ele foi um rei imposto. O Herodes não era um rei legítimo de Israel. Isso é muito importante colocar, até para vocês entenderem questões bíblicas lá na frente. Ele era um rei imposto.
Quem impôs esse reinado para ele? Quem o criou. Herodes era uma pessoa nascida dos edomitas, que estão ali próximo de Israel, que são descendentes lá de trás, mas bem lá atrás, de Esaú. Lembra de Esaú? Né? Esaú e seu irmão Isaac. Desculpa, Esaú e seu irmão Jacó. Né? O Esaú desprezou a sua bênção, ele despreza a sua bênção, ele vende porque ele despreza a sua bênção, porque ele não dá valor àquilo, e quem deu valor foi Jacó, que fez tudo o que pôde para poder pegar a bênção da primogenitura para ele. E de Esaú vem o povo de Edom, chamados Edomitas, e do povo Edomita vem o rei Herodes. Só que, agora olha que interessante, olha só, que ironia da história, né? O rei Herodes, esse Herodes, ele não tinha direito legal ao trono, mas se Esaú tivesse assumido a sua primogenitura e a sua bênção, o rei Herodes seria rei legítimo. Olha o desenrolar. Olha o desenrolar. Muitos séculos depois, vem um rei que deveria ser o legítimo, mas era ilegítimo por causa de uma bênção que foi vendida lá atrás, e agora ele quer ser reconhecido como legítimo. Quem faz isso? Quem faz isso? Roma. Porque Roma vai lá, pega esse rapaz ainda jovem, ainda menino, leva para Roma, trata dele, dá uma roupagem toda romana para ele, toda estudado com as leis de Roma, com tudo de Roma, vai para Israel e vai falar, olha, Israel vai aceitar esse rei. Por quê? Porque eles são parentes. Então a gente vai pegar um rei que pensa como nós, que estudou as nossas leis, que sabe a nossa língua e nós vamos comprá-lo e ele vai ajudar a impor o nosso pensamento dentro de Israel, o nosso domínio, o nosso império. Mas ele não era legítimo e ele sabia que ele não era legítimo. Tanto sabia que não era legítimo que manda matar. Manda matar. O pessoal diz que são os 3 reis magos, mas não são, né? São os reis do Oriente. Eram 3 presentes, mas a Bíblia nunca diz que eram 3 reis magos. Eram 3 presentes vindo com os reis do Oriente. Aí agora chega Natal, todo mundo fazendo negócio com os 3 reis magos, né? Mas não, a Bíblia nunca falou que eram 3 e nem falou que eram reis magos. Eram reis do Oriente. Presentes é que eram os 3. E aí, pois muito bem, vão para lá procurando a estrela, não é? Porque eles eram, na verdade, astrônomos, sabiam da história, sabiam de tudo, e eles passam onde? Eles passam no castelo de Herodes, né? Porque, afinal de contas, se vai nascer o rei dos judeus, está onde? No palácio. Está no palácio, está no castelo. E aí o espertão fala, ó, vocês vão lá, procura saber onde é que ele nasceu, volta aqui e me fala que eu vou lá prestar também homenagem, mas, na verdade, ele queria matar como tudo aconteceu. Pois bem, esse Herodes, então, se torna uma grande ameaça para dentro de Israel. Mas também havia uma grande ameaça para esse Herodes, que tinha a intenção de impor dentro dessa nação a cultura, o pensamento, a política e o social dessa nação invasora chamada Roma. Quem está impedindo Herodes agora, já que Jesus morreu? Quem está impedindo ele? Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles são a maior ameaça. Eles são a maior ameaça para aquele sistema político e social daquela época. Agora, olha um para o outro aí. Dá uma olhadinha um para o outro. Acha aí. E fale, você é uma ameaça. Fale com convicção. Você é uma ameaça. Você é uma ameaça, Lu. Por isso que você está com tanta dor, porque você é uma ameaça para o inferno. Entendeu? Eu sou mesmo. Eu sou ameaça. Você é uma ameaça para esse sistema social e político tentando entrar na nossa nação e no nosso mundo nessa época, nesse tempo. Nós somos uma ameaça para esse sistema que tenta nos dominar, que tenta impor, que tenta trazer o seu pensamento ideológico, que tenta trazer o seu pensamento social e político, que não coaduna com o reino, que não fala a língua do reino.
Um sistema que fala grego, não fala hebraico. Por isso que vocês estão aqui, porque vocês são uma ameaça. Por isso a gente tem aquele míssil ali, vocês tira foto daquele míssil. Tira foto daquele, eu vou lá tirar também. Tira foto daquele míssil, porque a gente é míssil nessa terra. Nós somos mísseis nessa terra. A gente não veio aqui para passar aqui sem abalar esse mundo, não. A gente veio para abalar. Nós viemos para abalar, gente. Entendeu? E para abalar. E aí, o que esse Herodes faz? Manda para prender, já tinha matado o Tiago, e manda 4 destacamentos para prender o Pedro, né? Para prender o Pedro. Aí eu vou dizer o seguinte, eu vou te dizer uma coisa muito, muito interessante. Porque esses seguidores de Jesus, esses discípulos, eles eram a maior ameaça em potencial de destruir tudo que esse Herodes estava construindo. Quando vocês forem para Israel comigo, vocês vão ver todas as construções megalomaníacas que esse homem fez. Ele construiu coisas, assim, estratosféricas para a época, porque ele se achava muito grande, ele se achava o máximo, né? Aquela coisa toda. E esse pessoal aí do caminho, que os cristãos só vieram chamar os cristãos muito tempo depois, eles chamavam os do caminho. Esses discípulos, chamados os do caminho, eles eram a maior ameaça em potencial para eles. Era esses caras, eram esses seguidores. Era a maior ameaça, podia destruir, podia ruir tudo. E talvez, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago sabiam do protagonismo deles naquele momento daquela história. Dessa mesma forma, talvez nós não temos a total noção do protagonismo que nós exercemos na nossa era, na nossa época, para esse tempo que se chama hoje que a gente vive. Quando você vê semente, pode ter certeza, quando você vê semente, o seu opressor, ele já viu o quão importante você é e o quão fruto você vai dar. Com fruto você vai dar. Você vai virar árvore. E o seu opressor, ele quer te matar, é ali. É na hora que está começando. Porque você acha que você é só uma semente. Mas o inimigo vê a árvore que você vai se tornar. Ele vê a árvore que você vai se tornar. Talvez nós estamos aqui pensando, poxa vida, o que vai acontecer comigo? Talvez, eu não sei. Você não sabe. Mas Deus sabe, e o inimigo, ele não é bobo, ele vislumbra. Ele fica rodeando. Ele fica rodeando para falar, ó, esse aqui eu vou derrubar, porque já agora, vou mandar um Herodes matar, ou um Herodes vir e prender. Porque a gente vê semente, mas Deus vê a árvore que cada um de nós vai se tornar. E quais os frutos que a gente está fazendo dessa forma aqui? Quais são os frutos que a gente está fazendo? Quais são os frutos que vão acontecer com a gente aqui? Aí vem Herodes, 2 pontos, 2 pessoas diferentes. Vem o Herodes, totalmente interessado em Roma. Poxa, mas ele não é o rei de Israel? Ele tinha que estar interessado nas coisas de Israel, não é? Como nós não somos do reino dos céus, aquilo que tem que nos preencher é o reino dos céus. E aí vem Paulo do outro lado. Nós temos Herodes de um lado de cá e nós temos Paulo do outro lado de lá. Vem o Herodes totalmente interessado no reino de Roma, que não é o reino ao qual ele representa ali na verdade, e vem Pedro, totalmente interessado no reino dos céus. 2 forças opostas. 2 forças completamente opostas. Vem o Herodes totalmente interessado em dominar os judeus em todos os seus aspectos, e vem o Pedro interessadíssimo em levar para os judeus libertação. Um pensando em prender, em amordaçar, em falar você não pode, você é isso, você é aquilo, e vem o outro falando você é livre. Pensa no impacto da pregação de Pedro, falar você é livre, você recebeu salvação para você ser liberto de todas as coisas. E aí vem Herodes ao mesmo tempo inflamando as mentes, porque a gente vê o texto dizendo o seguinte, que ele tinha matado Tiago. E o fato dele ter matado Tiago inflamou as mentes, porque o texto vai falando, e ele viu que agradou alguns dos judeus.
Então ele pegou assim, ó, vou pegar na veia. Se matar Tiago, teve sucesso, né? Eu fiquei bonito na fita, matando Tiago. Se eu pegar Pedro, então, aí eu vou nadar de braçada, né? Se eu pegar o Pedro, porque o Pedro era o chefão naquela época. Ele estava comandando bem os discípulos todos naquele momento, todos naquela época. Era Pedro que comandava. Ele que estava à frente de todo esse movimento acontecendo. Então, vou pegar Pedro. E aí, o Herodes tentando derrubar mais um lado, tentando derrubar todas as ameaças. Tudo quanto ele vê de ameaça, ele vai tentando derrubar. Enquanto que Pedro parece que está lutando sozinho. Pedro parece que está lutando sozinho. Quantas vezes na nossa vida a gente sentiu que a gente estava lutando sozinho? Não é? Quantas vezes na nossa vida parecia que a gente estava nadando contra a corrente, gente? Quantas vezes? Isso pode acontecer de novo amanhã, pode acontecer de novo depois de amanhã. Quantas vezes a gente fala assim, puxa vida, o sistema no qual eu estou inserida está todo contra mim. Mas, queridos, a palavra de Deus, Jesus fala, olha, vocês vão estar no mundo, mas vocês não são dele. Vocês vão estar aí, mas vocês não são dele. Mas eu venci o mundo. E quando ele fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ele está dizendo, porque você também vai vencer. Porque nós também vamos vencer. Nós vamos vencer. Esse é o nosso maior legado, gente. O nosso maior legado, meus irmãos, é vencer esse mundo. Esse é um dos maiores legados que nós temos. É nos posicionarmos, é termos princípios conforme a palavra de Deus. Mas como que nós vamos ter princípios da palavra de Deus se a gente não está estudando a própria palavra de Deus? Quantos lugares nós vamos e as pessoas, eu só amo o Senhor, eu amo a Deus e tal, e Jesus na veia, né? E tal. Mas cadê? Como? Se não está estudando. E a gente estuda, não é só para estudar. A gente estuda para conhecer a Deus e a gente estuda para a gente praticar aquilo que a gente aprendeu. Para a gente praticar aquilo que conheceu. Para a gente fazer diferença aonde nós estamos, aonde nós pisamos. O Pedro simplesmente brilhava na escuridão. Ele simplesmente brilhava na escuridão. O Pedro tinha uma reputação. Pedro tinha uma reputação. Qual que era a reputação de Pedro? Alguém sabe? Vou contar só uma coisa para vocês. A sua reputação, a reputação que você tem, é que determina o nível de enfrentamento e confrontamento do inferno na sua vida. Cadê as plaquinhas? Cadê as plaquinhas? Levanta as plaquinhas. Isto. A sua reputação é que vai ser o termômetro do quanto o inferno vai levantar contra a sua vida. É a sua reputação, filha. Escolhe qual plaquinha que você vai levantar. Você olha aí que de vez em quando você levanta uma. Eu vivo com Deus. Deus se move com quem se move. É a sua reputação que vai, porque aquilo ali foi desproporcional. Isso significa, obrigado. Isso significa, eu vivo, essa é a minha. Deus se move com, é minha também. Justiça, é minha também. É tudo mesmo. Foi cercado por um exército. A sua reputação que vai falar sobre isso, gente. Você sabe que é importante pelo nível de ataque que você sofre. Entende? Você sabe o tanto que você é importante pelo nível de ataque que você sofre. Aí que você está entendendo. É o nível de ataque que você sofre que vai ser o seu termômetro. Para você saber como é que tá a sua reputação no inferno, mas também como é que está a sua reputação no céu. O inimigo não estaria enviando na sua direção, os seus melhores soldados contra você, se você não tivesse potencial para destruir ele.
Ele não estaria enviando, ele não estaria pegando todo o seu destacamento, que aquilo é um destacamento. Ele não estaria pegando todo o seu destacamento contra você se ele não soubesse que você tem potencial para destruir, se ele não soubesse que você tem potencial para brilhar na escuridão. Ele não estaria enviando. Mandaria um Zé Ruela, qualquer. Isso é coisa do meu marido, tá, gente? Ó, só entre nós. 16 soldados. 16 soldados. O 16 em hebraico é a letra Yud e a letra Zayin. Você já sabe, né? Que hebraico não tem números como a gente tem. São letras que formam números. Então, a letra Yud e a letra Zayin são as letras que formam o número 16. A letra Yud é a letra da mão, da ação. E Zayin é a letra da espada e a letra da semente. Como que o inimigo vai contra nós? Ele tem duas maneiras. Ele tem duas maneiras de agir. Esse 16 não está aí à toa. Nada é à toa, né? Você já sabe comigo. Nada é à toa. Esse 16 não está aí à toa. Ele não aparece à toa. Não foi só 16. Não foi. Ele podia ter escolhido 20, 26, 30, ou 7, ou 12, ou 14. Né? Não, quatro destacamentos, cada um com 4 dá 16. O inimigo vai contra as pessoas através das ações. Às vezes a gente acha que ele vem num ataque espiritual. A gente espiritualiza tudo, né? E de fato, eu, por exemplo, sofri muito ataque espiritual hoje pela manhã, antes de começar. Né? O pastor Israel, que deve vir ministrar para a gente amanhã, também sofreu ataque espiritual e fortíssimo antes de vir ministrar, por isso ele não está aqui ainda. Ele está vindo de viagem. Né? Então, o ataque espiritual, ele acontece, ele é fato, ele é real, ele é vivo, mas nem tudo é assim. Muitas coisas são através das ações. O inimigo vai movendo pecinhas, de fato, de verdade. Entende? Vai se movimentando como se fosse um tabuleiro de xadrez e vai movimentando peças de verdade em ações. É um não de uma pessoa, é o sim de outra pessoa. É uma porta que abre que Deus já tinha fechado e a pessoa insiste de novo. Né? É uma porta que abre, Deus já tinha fechado, a pessoa fica insistindo de abrir de novo, o inimigo está lá, não, vai, você vai. E é uma coisa que eu aprendi, não entre nas portas que Deus já fechou. Não entre. Porta que Deus já fechou, pessoas que Deus já tirou da sua história, não entre de novo. Não vai dar bom, não. Não vai ser coisa boa. Então, ações. O inimigo trabalha muito através de ações que as pessoas não percebem. Por que não percebem? Porque a mão, ela faz parte de um corpo. Não é verdade? E Yud é a palavra da mão. A mão faz parte de um corpo. Ninguém acha estranho um corpo com mãos. Ah, você tem mão. Ninguém acha estranho um corpo com mãos. É natural. É natural. Faz parte. Então, ele age através de coisas que parecem naturais, que parecem normais, e vai agindo, como aconteceu com o exército romano dentro da nação de Israel. Começa devagar, um pouco aqui, um pouco ali. Quando Israel vê, já está dominado pelo povo romano. Ações. E a segunda forma, segundo momento, quando as ações não funcionam, quando ele está sendo percebido que as ações que ele está agindo na nossa vida, ele está sendo picotado, cortado já da raiz, ele começa então com a espada. Começa com a espada. E a espada é onde vai doer. A espada é onde vai cortar. A espada é onde você vai se assustar. É onde você começa a se apavorar e você começa a ver. Por isso, 16. É a forma do inimigo começar a investir contra as pessoas. É através das ações, ou através da espada, ou através das duas coisas juntas. E aí a gente precisa ficar muito, muito esperto, muito atento. 16 soldados foram enviados. Os melhores, com certeza, Herodes enviou para poder deter aquela pessoa que tinha poder e autoridade para arruinar o seu império de trevas. Para arruinar o seu império de trevas.
Nós somos pessoas que ameaçamos. Nós somos pessoas que ameaçamos. E nós nem percebemos que a gente ameaça. A gente nem percebe que a gente ameaça. Percebe o seu vizinho. Outro dia, foi aniversário do meu esposo de 60 anos. E aí, foi uma vizinha que fez o bolo para a gente. A gente nem tem tanta convivência, né? Nem tem tanta convivência, mas olha, sério, ela faz cada bolo maravilhoso que eu queria ter mais convivência. E os docinhos, maravilhosos. Veja bem. E aí foi ela que fez o bolo de aniversário do meu esposo, mas a gente quase não se vê, quase não encontra. E aí ela foi levar o bolo lá em casa e dar parabéns, né? Afinal de contas, ela que fez, ela falou assim, nossa. E ela falou para o meu esposo dessa forma, nossa, mas a vida de vocês, ela é tão bonita. Falou dessa forma com ele. A vida de vocês é tão bonita, você é uma referência tão grande para a gente aqui. Aí eu falei, olha, eu nem sabia. Pensei, olha, eu nem sabia. Né? O que eu não sabia? O que eu não sabia? O que eu não sabia é que as pessoas estavam nos olhando, estão nos vendo. Nós somos vistos, gente. Nós somos vistos. Por que nós somos vistos? Por que essa pessoa falou da admiração que sentia por nós lá na nossa casa? Por que ela... Agora, por incrível que pareça, era a mesma pessoa que há mais ou menos... Meu filho está com 32. Há 18 anos atrás, mais ou menos, essa mesma pessoa falou assim, olha, vocês são muito severos com seus filhos. Vocês são muito severos com seus filhos. Era a mesma pessoa, entende? Foi quando nós nos mudamos para lá. E eles viam a conduta da gente com os filhos, eles achavam a gente severo demais. Não é? Mas aí vai ver lá na frente da história. Vai ver lá na frente da história como estão meus filhos agora, como está vivendo os filhos deles agora, que não eram tão severos. Porque o severo para eles é porque a gente tratava na palavra, né? E a gente era assim, é não, aquela coisa toda de criação conforme a palavra diz. Mas enfim, vamos voltar para cá. 16 soldados. É muito desproporcional. Quando o inferno vem, é porque você tem condições, você está abalando e você tem condições de arruinar aquele império que está sendo feito. E as pessoas olham a gente, as pessoas miram você. Você não sabe de onde vem, mas tem povo te vendo, tem povo te observando e querendo ser como você. Querendo ser como você, não tem jeito. Agora, a gente não vê também Pedro reclamando, não. Vamos de volta para a reclamação, né? A gente não vê Pedro reclamando. A gente vê Pedro até numa situação muito inusitada, que amanhã cedo eu vou falar. Como é que esse cara está dormindo entre cadeias e soldados? Como é que ele está dormindo? Sabendo que no dia seguinte ele pode ser morto também, porque o Tiago tinha acabado de ser, e na Páscoa eles acostumavam, era de praxe entregar alguém para ser morto ali. Como? Como isso aconteceu, né? Mas eu acho que talvez Pedro pensou uma coisa muito interessante, que talvez a gente não pensou também. Talvez, para Pedro, seria uma honra enviarem 16 soldados para prender ele. Talvez para Pedro foi uma honra. Talvez Pedro estava preparadinho para morrer no dia seguinte. Por que, gente, que foi uma honra para Pedro 16 soldados irem na direção dele de prender? Por quê? Porque também foram 16 soldados para prender Jesus. Cadê a plaquinha? Foram 16 para prender Jesus, gente. Ao nível aí, ó. Ao nível do inferno contra o homem que é semelhante a Cristo. Olha isso. Semelhante a Cristo. Não é um servo maior do que o seu Senhor. Entende? Talvez para ele, aquilo foi uma honra. Talvez para ele, porque que ele não reclamou, ele não chorou, ele não resmungou, porque a Bíblia não relata e fala, Senhor, eu não sou merecedor de ser tido como o meu mestre. Eu não sou merecedor, talvez, de ser tido como meu mestre, mas
estou aqui, Rinene, se é assim que tem que ser, vou dormir. Eu vou dormir. 16 foram a mesma quantidade mandada para prender Jesus. 16 pessoas, 16 soldados. O inferno só se levanta com aquele que tem capacidade de abalar. Ele só se levanta contra aquele que tem um nível altíssimo de arsenal de guerra para destruir esse inimigo e todo esse inferno junto com ele. Mas qual era a reputação de Pedro, afinal de contas? Qual era a reputação desse menino? Vamos elencar umas características aqui de Pedro, bem legal? Vamos botar esse elenco aqui, ó. Primeiro, ele é discípulo. Primeira coisa, da reputação de Pedro. Ele é discípulo. E por que as pessoas tinham medo dos discípulos? Por que Roma tinha medo dos discípulos? Por que as pessoas vão ter que ter medo de vocês? Vão ter que ter medo de nós? Porque o discípulo, ele aprende para ensinar. Lembra disso? Quem lembra da minha aula sobre a palavra de Talmid, que é discípulo? Discípulo é aquele que sempre aprende para sempre ensinar. Sempre aprende para sempre ensinar. Quando a gente for mexer nessas cadeiras aqui e decidir como é que vocês iam ficar, eu falei, não, tem que ser com mesa, tem que ser com caderno, porque eles são discípulos. Entende? Eu falei, tem que ser com mesa, tem que ter caderno, tem que ter caneta. Né? Não é show que vai ser feito aqui, é aula que vai ser feito aqui. É ensinamento que vai ser feito aqui. É mudança de vida que vai ser feita aqui. Tem que marcar, tem que escrever, tem que memorizar, tem que levar para casa mesa, caderno, caneta, papel, tudo. Discípulo abala. Aí, ó, glória a Deus. Hashtag, eu fui também. Entende? O discípulo tem a capacidade de abalar as estruturas do inimigo não só contra ele, mas contra todos ao redor dele. Porque ele aprende para ensinar, ele não aprende para ficar para ele. Ele não aprende para reter, ele não aprende para deter, ele aprende para ensinar. E quanto mais se ensina, mais libertação, mais cadeias são quebradas, mais o povo é liberto, mais os casamentos são restaurados, mais os filhos encontram o caminho correto da vida, pelo amor de Deus. Mais os adolescentes são amigos dos seus pais. Mas é aprendizado. Jesus faz duas coisas importantíssimas durante o ministério dele. Ensina, 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 milagre, milagre, milagre. Ensina, 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 milagre, milagre, milagre. É assim. É assim. Então ele era discípulo, essa reputação dele já bastava. Só essa reputação. O ser discípulo já abala. Coloca aí, ser discípulo já abala. Anota. Ser discípulo já abala. Já detona. Ó. Um discípulo multiplica conhecimento. Obrigado, Cíntia. Um discípulo multiplica conhecimento, porque ele já abala. Segundo, Pedro era radical. Coloca essa também que eu gosto. Pedro é israelense. Ele é israelense. Os mais israelenses que a gente tem ali é Pedro, né? Ele é radical. É 880, vai ou racha, ou anda sobre as águas ou afunda. Ele não tem meio termo. Ele não tem meio termo, ele é radical. Vão pegar, é para lutar, é para cortar a orelha, é para cortar a orelha. Então ele é radical. Pedro não era dodói, ele não era mimimi, ele não era um cara assim, mais ou menos. Tudo que ele fazia era 100%. Eu fico imaginando Pedro entrando, que espaço, né? E tal, e armado, né? Ele andava armado. Tá? Pedro andava armado. Pedro andava armado a vida inteira. Com o que a gente anda? Com o que a gente anda? A Bíblia é a nossa arma. A Bíblia é a nossa arma. Com certeza ela é a nossa arma. E ele era curioso e muito perguntador. Ele era curioso, ele era perguntador. E Jesus gostava muito dele, eu acho que também por essa característica, dele ser perguntador. Jesus nunca falava, ai Pedro, que chato, para de perguntar. Enquanto Pedro perguntava, Jesus estava lá pronto para responder. Tem hora que eu perco paciência com Pedro. Pedro, para. Dá sossego para o mestre. Não, o cara era perguntador, ele era investigativo.
Ele era investigativo, ele ia dar muito bem para ser aquele pessoal que... CSI, não sei como é que é. Detetive, isso. Ele ia ser bom para ser detetive, porque ele é perguntador, né? O Pedro era o tipo de pessoa... O Pedro... Hoje não, dá até de chorar. Sério. Eita. O Pedro era o tipo de pessoa que na hora que tem uma tempestade, ele está em pezinho no meio do barco esperando a salvação. Entende? Na hora que está no meio da tempestade, que está todo mundo escorrendo, todo mundo correndo para debaixo de algum lugar, de alguma coisa que pode se esconder, que pode se agarrar, ele está em pé, no meio do barco, no meio daquela tempestade, olhando para quem ele devia olhar, procurando socorro de onde ele devia procurar socorro. E ainda fala, me chama que eu vou! Ele ainda fala, me chama aí, Jesus! Me chama que eu vou. E Jesus chama e ele pega, ele sai do barco, mesmo sem saber nadar, e vai. Essa era a reputação desse homem, gente. Essa era a reputação desse homem. E se tiver acontecendo qualquer coisa, ele quer saber também. Ele quer saber. Tá vendo no barco mais uma vez. Pedro e barco é amiguinho, né? Pensa. Que tiver acontecendo, ele quer saber. Eles tinham pescado, na verdade não tinham pescado, tinham tentado pescar e não pescou nada a noite inteira. Quando ele viu um movimento lá na praia, ele falou, é o mestre, e já pulou peladão ali mesmo. Não esperou nada, não esperou nem Jesus falar. É o mestre que está lá e pum! Essa é a reputação de Pedro. Essas pessoas assim, gente, eles rasgam o inferno. Eles rasgam. Eles causam medo nos reis. Herodes não precisava ter medo de Pedro. Herodes já era rei. Eles causam medo nos reis, porque eles brilham na escuridão. Brilham. Onde não tem, aonde vê, eles brilham. O Pedro é o tipo da pessoa que ele sempre espera o sobrenatural acontecer. Ele sempre acredita no sobrenatural. Mas também, ao mesmo tempo que ele é altamente espiritual para acreditar no sobrenatural, ele é um cortador de orelha. Ele não espera o Espírito Santo falar, corte. Ele corta. Ele corta. Ele andava armado. A Bíblia já mostra vários momentos em que Pedro está armado. Né? Isso é um alerta muito grande para a gente. Porque a gente, às vezes, vive muito no nirvana, né? No espiritual. Gente, a vida é ao vivo aqui e agora. A vida ela é ao vivo. E não é preto e branco, não. Graças a Deus é bem colorida. Mas ela é ao vivo, ela é aqui, ela é agora. O mundo espiritual trabalha a nosso favor. Mas nós não podemos espiritualizar todas as coisas, não. A gente tem que andar armado mesmo. Não com espada, não com revólver. Né? Mas, senão depois alguém vai me assistir ali e vai achar que eu estou mandando o povo andar armado. Estou não. Armado da palavra. Armado com a língua bem afiadinha, mas bem afiadinha, né? Para exaltar as pessoas que precisam ser exaltadas, para curar aquelas que precisam ser curadas, para abençoar as que precisam ser abençoadas e também para rasgar aquelas que precisam ser rasgadas. No bom sentido. Não é rasgar ninguém, não. O Pedro detonava. A verdade é essa. Pedro detonava. Eu gosto dessa personalidade do Pedro. Eu gosto. Ele detonava. Assim ele costumava ser. E é por causa disso que eles mandam 16 soldados atrás dele. Por causa da reputação dele, gente. Falei com vocês. O nível da sua reputação vai ser o seu termômetro para o tanto que o inimigo vai lutar contra. É o nível da reputação. Ele tinha um nível de reputação dessa forma, nesse momento. E aí, nesse momento, acontece um embate muito forte entre Herodes e Pedro. Acontece um embate muito forte. O Herodes, infame, corrupto, altamente corrupto, terrivelmente corrupto, interessadíssimo em Roma, orgulhoso demais da sua posição, que na verdade nem era dele, orgulhoso demais também da sua própria palavra, e você vai ver aonde essa palavra de Herodes levou ele.
E ele, em um determinado momento, ele aceita ser aclamado como Deus, enquanto que Pedro era totalmente radical, interessadíssimo no reino de Deus, interessadíssimo na salvação e libertação das pessoas, dava glória a Deus em tudo que ele fazia, apesar desse radicalismo que ele tem. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso, o fim da história desses dois. Mas acontece uma coisa muito importante. Enquanto Pedro dormia, e eu não sei como é que ele conseguia dormir, porque ele seria o próximo da fila a ser decapitado, obviamente. O texto já fala que no dia seguinte, o Herodes vai lá para concluir a decapitação do Pedro. No dia seguinte, cadê Pedro que não está lá, né? Cadê Pedro que não está lá? Aparece um anjo entre cadeias e soldados. Um anjo entre cadeias e soldados. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O inimigo pode se levantar do jeito que quiser. Nós sabemos que ele se levanta quando nós temos potencial para derrubá-lo. Mas também o céu desce. O céu desce. Não tem como. Porque a mesma reputação que você pode ter no inferno, você tem ela no céu também. Entende? Você tem ela no céu. O céu desce para aqueles de boa reputação, boa demais, né? Radical, né? Para aqueles de boa reputação, o céu desce. E anjo em hebraico é melachim. Anjo é melachim. Quer dizer, enviados. A palavra anjo significa, é bonito, né? Anjo. Não é bonita a palavra anjo? Dá uma ideia de... né? Assim, né? Anjo é bonito, mas melachim é a palavra para hebraico, que quer dizer aqueles que são enviados do céu. O céu envia todos os seus soldados a seu favor. Enquanto o inferno envia 16, o anjo envia o céu envia um só que dá conta de tudo. Levanta a placa! O céu envia um só que dá conta de tudo. Dá conta de tudo para nós. Eita glória! Ele envia tudo que dá conta para nós. E os anjos, eles são enviados com um propósito, o propósito de agir a nosso favor. Olha que coisa boa, você pode dormir. Pode dormir. Você pode dormir com as cadeias de um lado, com os soldados do outro, com Herodes levantando todo o seu inimigo contra você, e você dorme, porque os céus trabalham a seu favor. Os anjos sabem da sua reputação também. Eles sabem, enquanto o inferno manda 500, Deus manda um só e resolveu o problema de todo mundo. E ainda teve que levar ele, olha que show, né? E ainda leva o Pedro, e o Pedro achando que está sonhando. Porque o texto fala, né, que Pedro nem sabia o que está acontecendo. Ele estava dormindo tão profundamente que ele achou que ele estava sonhando. Quem é que dorme, gente, sabendo que vai ser decapitado no dia seguinte? Não sei, Pedro dormiu, o radicalismo dele é bom nisso. E aí, ele nem sabia que era um anjo que estava atirando ele lá, achou que estava sonhando. Né? Ele achou que ele estava sonhando. Ele nem sabia. Né? Ele só entendeu que a coisa foi real quando ele chegou num determinado local, que amanhã a gente fala desse lugar. Ali ele entendeu que realmente aconteceu. Só que tem 2 anjos nessa história. Tem 2 anjos nessa história. Tem um anjo que é enviado para uma pessoa que tinha uma reputação extraordinária nos céus, que é Pedro. Ele tinha uma reputação extraordinária nos céus. Todas essas características que eu fui linkando de Pedro, né, que eu fui elegendo aqui em Pedro, eu acredito que eram características assim que falava alto nos céus. Eu acho. Mesmo que ele arrancou a orelha do moço lá, Deus sabia o coração dele. Ele arrancou por Jesus. Ele arrancou naquele momento, né? É o meu Senhor, ninguém mexe. Aqui ninguém mexe. Tipo isso, né? Deixa Jesus aqui, que aqui ninguém mexe. Eu que cuido dele. Mata eu, mas não mata ele naquela hora, né? Depois ele... Depois abafa o caso. Mas naquela hora, né? Ninguém mexe, né? E aí vem Jesus naquela calma toda, sabendo tudo que tinha que acontecer, e ele estava permitindo aquilo tudo. Fala, Pedro, peraí, que eu que estou permitindo. Pedro, eu que estou permitindo.
E aí é importante a gente saber que tudo que acontece na nossa vida é Jesus que permitiu, né? É Jesus que permitiu tudo que aconteceu. Quando Jesus põe a mão dele, eu fico imaginando, né? Pedro lá todo violentão, e Jesus só faz isso aqui, ó, com ele. Fica na sua. Calma, Pedro. Eu sei o que está acontecendo, está tudo sob meu controle. Todas as coisas estão sob meu controle. Quando o inimigo se levanta contra você, que tem reputação, todas as coisas estão no controle do Senhor. Jesus entra na causa, entra bonito na causa, e acalma e fala, olha, o céu está a seu favor. Enquanto você dorme, o céu se move a seu favor. Enquanto nós dormimos, o céu se move a nosso favor. Gente, isso é real, isso é verdade, isso é fato. Você precisa acreditar nisso, você precisa se agarrar nisso. Enquanto você dorme, o céu se move a seu favor. Ele se move a nosso favor. Pode dormir, pode dormir. Não importa o que está te esperando amanhã. Não importa o que aconteceu hoje pela manhã. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa o que aconteceu no mês passado. Não importa. Não importa as decisões que você vai ter que tomar. Tome decisão baseada na palavra que dá tudo certo. Deus está no controle de todas as coisas e o céu se move a seu favor. E ponto final. E ponto final. É assim que acontece. Não tem mudança nessa história. Não tem ninguém, nada nem ninguém que pode mudar quando o céu se move a nosso favor. Nem o trabalho de abrir as cadeias, amém, glória a Deus, Ilo. Nem o trabalho de ir lá e destrancar, Pedro teve. Nem o trabalho de acordar, o Pedro teve. Levou ele dormindo. Aí Deus se move com quem se move. Glória a Deus. Deus se move com quem... Aí vou lá, deixa eu achar a minha. Espera aí. Deus se move com quem se move, nem que seja dormindo. Nem que seja dormindo, como aconteceu com Pedro. Entende? Ele estava dormindo? Estava, mas ele estava se movendo. Qual que foi o movimento dele? Entregou para Deus. Se eu tiver que morrer amanhã, é isso aí, estou feliz que fui comparado aqui com o meu mestre, 16 para Jesus, 16 para mim, eu estou bem na fita. Né? Estou bem, se eu morrer amanhã, já que é minha última noite, eu vou dormir. Né? São mensageiros os anjos. Os anjos falam o que os céus pensam sobre você. Os anjos falam, Samuel, o que os céus pensam sobre você. Os anjos falam, Mônica, o que os céus pensam sobre você. Os anjos falam o que os céus pensam sobre nós. Eles agem quando nós não podemos agir. Ordenados pelo próprio Deus, ordenado pelo Senhor. Nada de angiologia ou alguma coisa, mas é um fato real. É um fato real. Mas tem outro anjo nessa história. Não tem só o anjo de Pedro. Não tem só o anjo de Pedro aí, não. Tem o Pedro lá que é radical. E tem o Herodes que é o infame. Para Pedro, o céu se manifestou de uma forma. Já para Herodes, o céu se manifestou de outra forma. Tem dois anjos nessa história. Nesse mesmo texto de Atos 12, tem dois anjos. Os céus se manifestam de duas formas diferentes. Os céus se manifestam de duas formas diferentes. Olha lá, Atos 12, 21. Atos 12, 21. Vamos pegar do 19. E os que foram... Desculpa, peguei errado. O 21 mesmo. Atos 12, 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estavam assentados no tribunal e lhes fez uma prática, ou seja, os recebeu ali, né? E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bichos, expirou.
2 anjos. Um anjo na cadeia e um anjo no trono. Um anjo foi enviado para as cadeias e outro anjo foi enviado para o trono. São 2 anjos aí. Esse Herodes, que achava que estava fazendo um estrago no reino de Deus, que achava que estava calando essas vozes desses discípulos, que achava que estava abafando. Eu acho que ele achava que ele estava abafando, né? Que achava que estava abafando. Quando vocês forem a Israel, vocês vão ver. Ele achava que ele estava abafando mesmo. Que achava que estava fazendo e acontecendo, matando os discípulos do Senhor, tentando calá-los, tentando amordaçá-los, se não matando, mas com as ideologias políticas e sociais que ele estava implementando na nação de Israel, da qual ele não pertencia, da qual ele não era rei, da qual ele estava ilegalmente tentando agir ali. Deus não trabalha com ilegais. Deus não trabalha com ilegais. Deus trabalha na legalidade. Deus trabalha na legalidade. Esse Herodes podia ter a história dele totalmente mudada se lá atrás o Esaú tivesse tido também uma postura diferente. Esse Herodes poderia ser um rei legítimo. Mas porque alguém da família dele negou a bênção, negou a primogenitura, negou aquilo que mais rico existia, ele não tinha direito algum. No reino de Deus, no meio das coisas do Senhor, não tem como trabalhar de forma ilegal. Não tem jeito. Nós precisamos caminhar, queridos, isso é muito sério. Nós precisamos caminhar dentro da legalidade. Nós precisamos caminhar dentro da legalidade. Nós precisamos saber o que sai da nossa boca, que o que sai da nossa boca seja real, seja verdade, sempre. Doa quem doer, como aconteceu lá com José, que ele falou a verdade quando ele conta os sonhos que ele teve para a sua família. Ele sabia que ia doer nele, mas ele teve que andar dentro de uma legalidade, ele teve que contar, ele teve que falar as verdades, ele teve que falar o que Deus estava fazendo, ele teve que falar o sonho que aconteceu com ele. A gente precisa andar na legalidade, porque os céus a gente não vê, mas Ele nos vê. Ele nos vê. A gente precisa aprender todas as coisas, aprender os caminhos, que a Bíblia tem caminho das pedras, né? Eu sempre falo, a Bíblia tem o caminho das pedras. A gente precisa viver assim, ó, juntinho com ela. Eu e ela e eu, juntinho, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, ela não erra. E aquele que a ela se agarra, ele jamais vai ser deixado abandonado pelo próprio céus. Ele jamais vai ser. E esse Herodes estava andando numa legalidade infame, infame, a ponto que veio o anjo a favor de um homem chamado Pedro e liberta Pedro das prisões de uma forma sobrenatural, linda, maravilhosa. Mas no mesmo capítulo, esse Herodes que ficou altamente aborrecido com a manifestação do céu sobre a vida de Pedro. Ele fica altamente aborrecido. Ele manda matar essas pessoas que estavam, os soldados que estavam prendendo Pedro ali. Ele manda matar. Deixa eu só ver a hora por causa dos meninos. Ele manda matar. Contudo, o anjo, os céus, estava de olho nessa ilegalidade. E os céus mandam um anjo para libertar Pedro e mandam um outro anjo para matar Herodes. 2 ações opostas dos céus. Uma ação privilegiando, porque isso foi um privilégio, né? Uma ação privilegiando alguém de reputação ilibada nos céus. E um outro anjo para levar a espada da morte para alguém que andava de forma ilegal. Diante de Deus, diante dos homens. Quando você vê a semente, o inimigo, ele vê o fruto.
E Deus vê a árvore. E Deus vê a árvore. Você sabe que é importante pelo nível de ataque do inimigo sobre a sua vida. O inimigo só destaca os seus melhores soldados para aqueles que têm poder de destruir todas as suas obras. Só. Só para aquele que tem poder de destruir todas as suas obras. E você e eu, que estou aqui com você, nós fomos chamados, cada um de nós, para brilhar na escuridão, onde nós vivemos. Sim, nós somos chamados para brilhar na escuridão. Cada um de nós é uma luz que Deus coloca nesse mundo, para levar uma história diferente, uma vida diferente, um encontro com Deus, um encontro com a palavra. E para que os céus se encontrem com você também. Em todos os sentidos. Vamos orar?